Prezado eleitor real, querida eleitora real, você que nos acompanha semanalmente, dessa forma agradecemos a sua fiel audiência, sabe que estamos realizando uma série de edições que tem por finalidade contribuir com a sua escolha, até porque votar é escolher e não excluir. A sua opção tem que ser sempre de maneira ponderada, equilibrada, racional e privilegiando os interesses coletivos em detrimento daqueles pessoais. E nesta vertente, o programa Cidade Real lhe oferece entrevistas que agregam conteúdo a esta temática que tem, evidentemente, ocupado todas as agendas. Não obstante, estamos a menos de 60 dias do pleito eleitoral em primeiro turno, num primeiro momento, que escolherá candidatos aos poderes legislativo, executivo, estadual e federal. Portanto, trata-se de um momento extremamente marcante. Mesmo que você assim não entenda, que rejeite, evidentemente, todo este cenário e, por decorrência, as escolhas no pleito eleitoral, porque certamente irão influenciar a sua rotina pelos próximos 4 anos, independentemente da sua vontade. As decisões que são tomadas nos palácios, nos gabinetes, nas câmaras, no Congresso e na Assembleia influenciam diretamente a sua rotina pelos próximos 4 anos. Ou seja, o prazo de arrependimento é relativamente longo. Por isso e, sobretudo, a sua escolha deve ser precisa, independente de qualquer que seja, até porque o nosso sistema é democrático, mesmo com os defeitos e as falhas que apresentam, mas não existe nenhum outro melhor, permite que você, assim, manifeste a sua escolha. E dessa manifestação, por enquanto, não cabe recurso, liminar ou julgamento em qualquer instância. A sua escolha, o seu voto, é um direito, mais do que um dever. E, portanto, deve ser feito de maneira sagrada. É o momento em que, por poucas ocasiões, você tem a oportunidade de refazer o transcurso das gestões para os próximos 4 anos. E, desta forma, não pode e não deve ser desperdiçado, até porque, caro eleitor, querida eleitora, nós pagamos toda esta conta. E desta forma, precisamos estar atentos e vigilantes, sobretudo neste momento pré-eleitoral. Neste momento em que as campanhas já começam a tomar proporção, já começam a ter exposição, visibilidade, e você, incauto eleitor, precisa de estar atento às ditas pegadinhas que são, por vezes, muito criativas, produzidas e criadas por agências de mídia, de publicidade, de marketing. E é justamente essa questão que trataremos nesta edição com um especialista na matéria que sempre atende de maneira muito cordial e, eu diria, gentil, os nossos convites. E poderá lhe apresentar uma análise ponderada da influência da mídia, inclusive, sobretudo, nas redes sociais, sobre a escolha daquele eleitor que ainda não se decidiu, ou mesmo tendo a capacidade de alterar a escolha caso o eleitor já tenha feito. Portanto, a mídia, a publicidade, o marketing tem tomado
importância relevante nas campanhas eleitorais. Mas você precisa estar atento, precisa estar preparado para identificar aquelas situações que têm por finalidade tão somente lhe iludir. A edição desta semana do programa Cidade Real lhe apresentará esta oportunidade, até porque o convidado conhece muito da matéria e quando aqui comparece, mais do que uma entrevista, nos dá a oportunidade de assistir uma aula sobre este assunto. Com a proteção de Deus sempre, contando com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e os trabalhos técnicos de nossa eficiente assessora Lídia Dias, juntamente com Charles Torres, Rafael Teixeira, sob a criteriosa coordenação de Marconi JR, nosso operador técnico, sejam muito bem-vindos na edição de número 753 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 15 de agosto de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de irreverência nas noites de segunda-feira, conforme você pode observar, o figurino deste destemido e ousado apresentador, que assim o faz justamente para ornar, que é um termo ótimo, com o figurino do convidado, que sempre quando vem, desfila todo o seu bom gosto, utilizando gravatas absolutamente exóticas, dispõe de uma coleção de mais de 1000 gravatas totalmente diferentes e desta feita, não satisfeito, aqui comparece
com um belíssimo óculos que realmente me obrigou a utilizar esse também para equiparar as prateleiras, uma vez que ele poderia se destacar mais do que o apresentador, e dessa forma a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real, amigo, sentem-se absolutamente honradas. O prazer é todo meu. Com a sua presença. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Zoril. Você é uma figura. Eu quero avisar que há controvérsia. Eu é que tive que colocar meu óculos para acompanhar esse belíssimo apresentador aí. Agora, amigo, além do óculos, descreva a, vamos dizer assim, a temática da sua gravata, por favor. Ué, eu diria que é um autorretrato, né? Autorretrato? Já que eu sou ovelhinha negra do rebanho, então nada melhor do que uma ovelhinha negra no meio... Mas essa ovelhinha é branca, amigo. Não, essa ovelhinha aqui é preta, todas as outras são brancas. Perfeito. Detalhe. Essa sua gravata realmente é sensacional, Eu gosto dela. Sua coleção aqui é digna de exposição. Tem muitas possibilidades uma gravata dessa, muitas possibilidades. É bom a gente não estar na manada, né? Boa, amigo, boa. Exatamente. Não acompanhar o rebanho. Isso. Muito bom. Professor, após esses minutos aqui de descontração, vamos chamar o feito à ordem. Vamos lá. Nós observamos, e sempre começo as nossas conversas lhe indagando acerca da influência da mídia numa campanha eleitoral, que tem tomado cada vez mais proporção. As agências de publicidade são muito requisitadas nessa época e devemos reconhecer que algumas têm talento, têm criatividade, têm estratégia para, por vezes, criar um visual e uma identidade para o candidato que agrada o eleitor. Essas interferências, elas podem ser decisivas num pleito eleitoral? Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. A recíproca é verdadeira. Professor Roberto Lúcio, se me permite. Começou. Eu ainda vou descobrir o nome do meio do Zoria. Deve ter um nome esquisito em algum lugar. Sensacional. Mas vamos lá. Sim, eu diria que sim. É muito importante, né, você criar o personagem, né? Então, os candidatos raramente são quem são, né? Os candidatos normalmente são desenhados a partir de um determinado personagem que atende a um determinado momento social, a um determinado pleito de objetivos da população, do eleitor, né? A uma determinada oportunidade mercadológica. O candidato é, em sua imensa maioria, um produto de prateleira, né? Que nenhum produto vai parar na prateleira por um acaso, né? Tem todo um preparo para isso. Então, onde se escolhe o óculos, o corte de cabelo, a roupa que ele vai usar, a cor da camisa, a cor da gravata, se for o caso, que palavras, que plataforma, isso tudo é pensado cuidadosamente e antecipadamente. E essa construção de imagem, ela é baseada em critérios, digamos assim, técnicos ou de acordo com a preferência do eleitorado? Se possível, você vai desenhar exatamente um target, né? Um objetivo, um alvo Boa, dentro do... target é muito bom, professor. Isso. É um alvo dentro do mercado, né? Porque dificilmente você vai conseguir uma... a não ser que você seja um candidato a presidente, mas numa eleição de cargos mais divididos, né? Naturalmente você não vai conseguir falar para todo mundo. Então você vai elencar um grupo de eleitores e vai montar a tua estratégia em cima disso, com propostas, com palavras, com apresentação, com tudo isso desenhado para esse nicho, né? Esse pedaço de eleitores que se interessam nesse tema, nesse assunto, nesse objetivo, nessa linguagem. Tornando, inclusive, candidatos até então desconhecidos, eleitos. E você sempre cita
e gostaríamos de ouvi-lo novamente acerca da criação da figura e da, vamos dizer assim, da imagem de Fernando Collor, um ilustre desconhecido até então. Sim, exato. Ali se criou, naquele momento, o Caçador de Marajás. Exato. Era um pleito que o brasileiro tinha naquele momento de acabar com essa bagunça, de acabar com essa farra dos políticos, dos poderosos. Ele se vestiu desse príncipe encantado que iria resolver tudo isso. E naquela época tinha-se uma oposição, como quase sempre nas eleições a presidente, né? Elas quase sempre são dicotômicas, é cá ou lá, não existe uma coisa mais diluída entre 3, 4 candidatos, normalmente está sempre entre 2. E ali foi uma ação muito clara, onde essa proposta era a oposição a outra proposta e conseguiu ser eleito. Né? E aí eu me lembro que ele também se apresentava como um homem atlético, adepto de esportes. Radicais. Não é verdade? Passeou de jato com pilotos da FAB, andava de jet ski, que era uma novidade então. Fez todo tipo de coisa, isso fazia parte do marketing pessoal dele, para que ele ganhasse notoriedade, ganhasse mídia, ganhasse visibilidade, que naquela época não existiam nenhum outro formato de mídia que não as tradicionais, né, que não as offline, que a gente chama. E ele fez muito bem o dever de casa dele, acabou tomando um impeachment por outras razões. Exatamente. Né? Não foi nem empichado pelo motivo certo, foi empichado pelo outro motivo, mas no Brasil a história nunca conta os fatos, né? Só conta a história. Exatamente. E assim foi feito, é fato. Mas você que evidentemente também atua com desenvoltura nesse momento, por vezes o candidato ele se apresenta resistente a essas mudanças, porque a agência, se me permite prosseguir, faz uma leitura, um diagnóstico e traça um perfil. Isso. E quando tenta convencer o candidato, ele se sente desconfortável? Em alguns casos, sim, é muito importante também que se respeite uma parte desse candidato, pelo menos, né, minimamente, né? Porque isso pode ser muito chocante, ele pode ficar muito contrariado com esse personagem. Desconfortável. Às vezes, onde às vezes você tem uma oportunidade de mercado, mas aquele produto não se encaixa, vamos dizer assim, né? Então, tem, por exemplo, conservadores que não conseguem aderir a um diálogo mais liberal, ou então um liberal que não consegue aderir a um discurso mais conservador. Então, é preciso respeitar um pouco dessa história, um pouco desse perfil, e a agência que entrar simplesmente olhando a oportunidade, esquecendo de todo o resto, está cometendo um erro muito grande, né? Muito grande. Você, na verdade, criar um Frankenstein ali, não um candidato, né? Alguma coisa totalmente remendada, vamos dizer assim. Né? Pode, inclusive, comprometer a campanha. Certamente. Um equívoco, digamos, um equívoco grosseiro. O grande risco de você perder os eleitores que ele tinha e não ganhar os que você gostaria de trazer. Né? Exatamente. Agora, nessa mesma vertente, as redes sociais têm tomado uma importância fundamental, cada vez professor. Maior. Isso. Fundamental. Basta citar que o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele teve, eu entendo, a sua grande estratégia nas redes sociais. Sim. Os índices, os indicadores mostram uma elevação absurda de visualização, de seguidores, de apoiadores, de likes em todas as redes sociais. Vamos dizer assim, é a ferramenta moderna de qualquer campanha? É uma das ferramentas modernas de qualquer campanha, né? Não é a única, mas é uma das. Eu diria que o Bolsonaro tem coisas muito fora do previsto, do esperado, do natural, né? O que eu quero dizer com isso? Na verdade, ele apareceu. Na verdade, ele é um discurso resiliente, né? Há muitos anos ele prega esse discurso de hoje, em que, do ponto de vista social, chegou o momento em que esse discurso foi o discurso perfeito. E ninguém conseguia se apoderar dele melhor do que ele mesmo, porque tinha 30 anos que ele falava publicamente isso.
Então, isso gerou uma comoção, uma aderência natural das pessoas se identificarem com aquilo, entendeu? E como ele tem esse altíssimo grau de autenticidade, né? Ele não tem esse grau, Exato, esse aspecto marqueteiro, né? Ele mesmo se apropria do marketing. Exato. Ele é o próprio composto de marketing, vamos chamar assim. Ele conseguiu muita redundância, muito eco, né? muita amplificação dentro desse processo. E a rede social, dentro das ações orgânicas, que a gente chama, que são as ações não pagas, né? A gente separa a rede social em orgânico e tráfego pago. Dentro dessa ação do orgânico, ele conseguiu um efeito imprevisível. Professor, se me permite, só para esclarecer quem nos assiste, qual é o conceito do efeito orgânico? Então, as redes sociais surgiram lá atrás funcionando basicamente dentro do orgânico, né? O que significa isso? Eu, Roberto, vou lá, faço uma postagem minha e os meus amigos viam a minha postagem e alguns amigos dos meus amigos viam a minha postagem. Ela funcionava desse jeito, um efeito orgânico, como se aquilo se multiplicasse como células, tá certo? É óbvio que o propósito da rede social já nasceu com o propósito do tráfego pago. Os inocentes acreditaram que ela nasceu para propagar as informações inocentes! De forma bondosa, de forma natural. Graciosa. Vou mostrar minha filantrópica. Viagem, todo mundo vê. Não existe isso. Exatamente, né? amigo. Então, boa. ela começou de forma orgânica com um algoritmo. O algoritmo é exatamente esse raciocínio que o programa tem, né, para conseguir fazer essas informações propagarem. Então, eu postava, meus amigos viam, alguns amigos dos meus amigos viam. Então, eu ia lá, me animava, postava mais. E aí, cada vez mais eu ganhava visibilidade, mais pessoas que estavam fora tinham vontade de entrar para ter essa visibilidade, e esse efeito multiplicador aconteceu de forma muito orgânica e muito rápida. Todo mundo entrou para a rede social. Muito bem. Inclusive, as empresas entraram para a rede social e começaram a postar as coisas, as informações delas, e as informações delas também andavam. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu postava e meus clientes viam. Olha que coisa incrível. E chegou uma hora que esse algoritmo mudou a chave dele. O negócio é o seguinte agora. Você, empresa, você candidato, você político, você qualquer coisa que não seja pessoal, ninguém mais vai ver nada, a não ser que as pessoas façam parte do seu canal e entrem para ver. Porque eu não mostro nem para quem está inscrito mais. Vou mostrar para muito pouco. 3%, 5%, 10% e olhe lá. E como é que eu faço, então, as pessoas verem as coisas? Bota dinheiro, meu amigo. Bota dinheiro e começa... E aí começou a indústria, né, dos business dentro das redes sociais, que é para conseguir ter gente também com competência para conseguir, além do dinheiro, fazer esse troço ir muito mais além. Porque só o dinheiro mostra um pouco. Dinheiro com estratégia, dinheiro com conhecimento, dinheiro com gestão de tráfego pago, esse troço vai muito mais além. Então, para cada tostão que você coloca, muito mais gente vê. Então, o orgânico é aquela coisa despretensiosa, que um mostra para o outro voluntariamente, sem dinheiro nenhum. E o tráfego pago, como o próprio nome diz, é aquilo que trafega por dinheiro, né? Tem outras coisas além do dinheiro, volto a dizer, tem toda uma questão de conhecimento, né? Porque tem painéis por trás das redes sociais complexos para se gerir ali, para escolher qual é o público, parecido com quem, que tipo, de onde. Você consegue fazer ações para definir na sua rua. Pontuais. Você define a rua. Eu quero que as pessoas dessa rua vejam isso. Então, eu, como candidato, eu posso, por exemplo, vamos imaginar, né, supostamente, que eu tenho interesse na região aqui, norte fluminense. Eu quero que o pessoal do Cônego veja uma ação que eu fiz para o Cônego. Eu quero que o pessoal de Olaria veja uma ação que eu fiz para o Olaria. Eu quero que o pessoal de Bom Jardim veja uma ação que eu fiz de Bom Jardim. E assim eu posso ter um slogan para cada lugar. Eu sou o deputado do Cônego, eu sou o deputado de Olaria, eu sou o deputado de Bom Jardim. E com isso, meu dinheiro vai especificamente para cada um desses lugares. E aí o cara de Cônego não fica sabendo. Imagina que você tem uma certa rivalidade, né, Sim. entre Conselheiro e Olaria. Exatamente. Eu posso ter um discurso para cá, um discurso para lá, e um não fica sabendo do outro. E agradar ambos.
e agradar a ambos e conseguir os votos dos dois, entendeu? Então, assim, juntando essa tua conversa com a tua pergunta anterior, é muito importante entender, o eleitor entender, que a chance de nós sermos manipulados 80%, 90% do tempo é muito grande. Boa, professor. Se você não tiver Boa, conhecer esse Boa. candidato em um histórico muito longo, você não vai saber onde você está pisando, você pode Não? gostar. Não vai mesmo. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. E como identificar essa ação de, digamos assim, de tutela sobre o voto do eleitor? Como o incauto eleitor, que é uma denominação que eu insisto, pode perceber que ele está sendo, vamos dizer assim, conquistado, mas na realidade por uma situação fake, que é um termo muito utilizado atualmente? É bem complicado, né? Você tem que realmente conhecer o histórico desse candidato, você tem que ter referências próximas para conseguir ter certeza se aquilo é verdade ou não, porque é como um produto, né? Como é que você sabe que aquele produto é bom? Só que um produto você usa e você descobre, talvez em 15 minutos, 20 minutos, se aquele produto presta ou não presta, ou se vale ou não vale o quanto você pagou. Mas o teu candidato são 4 anos, né? Então, tem candidato, na minha opinião, que já se mostrou no passado que não serve para ser usado para mais nada. Não serve. Tem candidato que tem passado, que, na minha opinião, vale mais 4 anos. Tem candidato que talvez seja melhor arriscar alguém que você ainda não tenha utilizado, né? Talvez valha mais o risco do que o erro. Então, eu acho que isso é uma decisão muito pessoal e, cada vez mais, eu acho que o eleitor está mais fragilizado dentro disso. Perfeito, Mais perfeito, fragilizado. exatamente. Porque está cada vez mais fácil manipular tudo isso. Principalmente os partidos maiores, né? Que têm mais estrutura, Mais têm verba, mais equipes, tempo. Isso. São De rádio e TV. alguns bilhões, né, à Exatamente. disposição do marketing Quase eleitoral. 5 bilhões Isso, de 4,9, fundo, né, de exatamente, fundo partidário. exatamente. Então é muito dinheiro, isso dá para gerar muita melhoria nos meus candidatos, né? Ou dá para eu escolher aqueles... Porque as estratégias, você vê isso muito mais nas candidaturas a vereador, né? Mas isso também vale para as demais, que vale principalmente para os deputados estadual, né? Onde você abre muitas possibilidades de voto, e a gente com esse voto errado, que eu acho muito errado o nosso sistema eleitoral, né? Concordo contigo. Onde você soma os votos e vai distribuindo para os mais votados, você não deixa eles direcionados a cada candidato de fato. Então, você tem 3 caras que não foram votados eleitos e 2 caras que foram bem votados que não entram, né? Porque São as ditas eleições proporcionais. proporcional, né? Totalmente desproporcional, isso sim, né? Então, os partidos o que fazem? Abrem muitas possibilidades de candidatos, porque mal bem um lá pega 5, outro pega 50, outro pega 500, outro pega 5 mil votos, e você vai juntando isso tudo aí e define que, na verdade, você sabe que você vai eleger aqueles 5 ali e pronto, entendeu? Ainda mais quando você ainda junta aí legendas, etc. Então, ainda fica uma bagunça ainda maior. Então, Ou seja, difícil. o marketing eleitoral não é para principiantes. Não mesmo. Tanto para a agência quanto para o candidato. Não mesmo. Até porque ele é extremamente concentrado, né? Então, apesar da gente ter um absurdo de volume de partidos no país, 34. com pouquíssimos com alguma orientação, né? Alguma direção, Ideologia. princípios, valores, objetivos, né? Eu prefiro até extrapolar do conceito da ideologia, né? Vamos ser mais suave que seja, mas pelo menos me dá aí princípios, valores, o que se quer de médio, curto prazo, longo prazo, enfim, não existe nada. Mesmo sendo 34, ainda são muito... Se você pensar 34 por 4,9 bilhões, é muito dinheiro para cada partido. Isso se a gente pensasse numa divisão equacionada. Exatamente. Né? Então, esse dinheiro é um jogo de... Cada ponto percentual vale quantos desses bilhões? Exatamente, bicho. Então, tem muita coisa em jogo. Não é o Brasil que está em jogo, é muito dinheiro que está em jogo, né? E sem falar que quem está lá ainda pode fazer muita negociação boa, né? Tem a possibilidade dele. Agora, por falar em
em democracias, em Brasil, qual a sua principal análise, leitura e o que você estabelece como diferença entre, por exemplo, uma campanha à presidência dos Estados Unidos da América, que é considerada a maior democracia do planeta, e a nacional? Quais são aquelas questões que te chamam a atenção, porque você acompanha, evidentemente, você é professor da matéria, você tem uma agência de publicidade que lida com muitas contas de clientes, vamos dizer assim, expressivos, e, por dever de ofício, você faz essa análise, esse acompanhamento. Quais são aquelas questões que te chamam a atenção, por exemplo, numa eleição à presidência dos Estados Unidos da América? Do ponto de vista... tem uma coisa muito semelhante e uma coisa muito diferente, né? Você lá tem os democratas e os republicanos que sempre dão, em última instância, esse tom dual da campanha eleitoral lá. Isso é uma diferença porque são sempre só dois partidos, mas Exato. Isso é uma semelhança porque aqui também a gente sempre tem, em última instância, dois candidatos, apesar dos partidos pouco importarem, né? A outra coisa é essa questão assim, meio tupiniquim que a gente tem de achar que os Estados Unidos estão muito melhores do que a gente ou são muito mais evoluídos do que a gente, mas no final das contas todo mundo é muito parecido enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Na capacidade de acreditar na fake news, na capacidade de acreditar que a Terra é plana, na capacidade de acreditar que isso ou aquilo, enfim. Então, assim, a gente tende a achar que nós somos os índios e eles são o estado da arte, do mental, mas se você pegar o americano médio, eu duvido que ele ganhe do brasileiro médio, duvido. Os Estados Unidos é fantástico sobre trocentos mil aspectos, é fato, eu sou fã, adoro, já fui para lá várias vezes. Exatamente. Mas o americano médio, ele tem muito menos capacidade de sair do quadradinho do que o brasileiro, de se adaptar, de se ajustar. Então, eu não vejo a eleição americana trabalhando em padrões acima do nosso, pelo contrário, né? Nós exportamos marketing político para o mundo inteiro. Os nossos grandes especialistas são usados em vários lugares do mundo, inclusive na própria eleição americana. Porque o Brasil entende de marketing, em especial do marketing eleitoral, talvez melhor do que quase qualquer outra democracia do mundo, né? Então a gente não passa vergonha no quesito... criatividade, competitividade, exatamente fazer uma eleição democrática acontecer. Agora, nos Estados Unidos me chama a atenção que os principais veículos de comunicação, eles assumem posição. As suas preferências. Podemos citar de New York Times, CNN, entre outros veículos, Fox, e segue por aí. Eles assumem claramente as suas escolhas e defendem. O Brasil já chegou nesse ponto. Já chegou nesse ponto. Não há dúvida nessas eleições de que veículo está para qual lado. Na minha opinião, não existe dúvida. Não existe dúvida. Mas assim, de maneira tão clara, tão aberta ou mais subliminar? Aqui é mais subliminar. Subliminar. O Brasil tem um certo pudor com algumas Exatamente. coisas. Né? Nós somos sonsos. Sonsos em algumas coisas. Exatamente, né? professor. Então, você pega, por exemplo, na publicidade. Eu não posso, na publicidade, pelo Código de Autorregulamentação da Propaganda, eu não posso citar um concorrente, eu não posso provocar um concorrente, Exatamente. eu não posso ofender um concorrente, eu não posso fazer nada. Posso sim, se eu combinar com o meu concorrente. Isso já foi feito algumas vezes no Brasil. Já foi. Então, eu, empresa A, você, empresa B, a gente combina para um ficar falando do outro, que com isso a gente tira o foco da empresa C. Isso é uma baita estratégia. Isso é o que você pode fazer no Brasil. É o máximo que a legislação te permite. Nos Estados Unidos a briga é clara. Os Estados Unidos não tem esse papo de tadinho. Os Estados Unidos tem a mentalidade do seguinte, que vence o melhor, ponto. Aqui a gente ficou com essa coisa, com esse ranço do tadinho. Você tem um cara grande batendo num cara pequeno, coitado do pequeno. Não interessa se o pequeno pintou e bordou com a paciência. Exatamente. Professor. Então a gente tem essa cultura muito forte no Brasil.
Então, isso tudo, sabe, leva a essa coisa assim do discreto, de uma coisa mais suave. Mas eu entendo que, pela primeira vez, os veículos de comunicação assumiram-se uma posição muito clara. Inclusive, várias empresas estão fazendo isso também agora de forma muito clara. Como a Van fez isso de forma claríssima na eleição passada. Ele foi um precursor, né? Eu acho esse cara de uma inteligência, assim, um senso de oportunidade incrível. Luciano Hang. Incrível. Ele começou esse movimento e muita gente está nesse rastro agora, que é uma similaridade realmente à campanha americana. Né? E isso pode ser utilizado como artifício para convencimento do eleitor. Sim. Porque se ele tem preferência por uma determinada marca, por um determinado veículo, por uma determinada, digamos assim, empresa, a tendência é que ele, mesmo que inconscientemente, ele comece a criar simpatia por aquele candidato que a empresa apoia. Você falou na sua abertura, né? A eleição é para escolher e não para excluir. Exatamente. Muito bacana. E eu vou te dizer que, em alguns momentos, eu já trabalhei com a estratégia do excluir, já que não dava para escolher, né? E uma estratégia que eu tenho é muito simples. Os inimigos dos meus inimigos são meus amigos. E isso cabe muito dentro disso. Repita. Os inimigos dos meus inimigos são os meus amigos. Os inimigos dos seus inimigos são seus amigos? Queremos ouvi-lo. Imagina lá. Explique-se. Imagine que eu supostamente não gosto de você. Correto. E tem e eu conheço uma pessoa que não gosta de você pelos mesmos motivos que eu não gosto de você. Eu já tenho um ponto de contato enorme com essa pessoa. Convergência. Exatamente. Então, eleitoralmente, isso como eleitor, como pessoa, né, que vota, e até mesmo como estratégia, um caminho é esse: transforme os inimigos dos seus inimigos em amigos dos seus amigos. Então, eu posso dar a um eleitor, a um candidato, um perfil que vai contra um determinado candidato para fazer com que esse candidato ganhe visibilidade e ganhe possibilidade de uma intenção de voto. E esse é um processo que eu também uso como eleitor para tomar minha decisão em determinados aspectos. Pois esse candidato é oposto a fulano, beltrano e ciclano, que eu definitivamente não votaria em hipótese alguma. Ele bate de frente. Então eu vou considerar esse cara dentro do meu rol de escolhas. Então, para escolher, é preciso, na minha opinião, primeiro excluir algumas coisas, para depois escolher. Eu entendi que a sua colocação não foi nesse aspecto. Você falou, olha, não tem que votar naquele que é o menos ruim, de jeito nenhum. Mas também não dá, eu não consigo ver você entrar direto no melhor. Porque o melhor, às vezes, ele pode ser melhor sobre um determinado aspecto, mas ser muito ruim em outros tantos aspectos. A gente vive num processo que é maravilhoso e que o mesmo aspecto da maravilha é a vulnerabilidade dele, né? Que é o aspecto democrático. Então, uma pessoa sozinha não consegue definir nada. Você precisa ter essa pessoa cercada de outras pessoas que tenham um pensamento semelhante ou alinhado, para que aquele pensamento, aquele objetivo possa produzir um resultado. Então, primeiro eu faço algumas exclusões para depois poder fazer as minhas escolhas. Professor, já concluindo esse bloco, a pergunta que se coloca é o seguinte: diante dessa sua didática explicação, o eleitor hoje decide seu voto pela razão ou pela emoção? Nós decidimos praticamente tudo na emoção. Praticamente tudo? É uma afirmação contundente, hein? A gente se disfarça. Eu brinco muito que a escolha do carro é um exemplo perfeito, né? A mulher, de um modo geral, assume: comprei o carro porque ele é bonitinho. Pronto, maneiro. É um argumento
respeitável. Incontestável. Incontestável. O homem vai lá com 500 mil justificativas de que o motor é isso, de que a Exatamente, suspensão é amigo, aquilo. exatamente. Mas no final das contas, ele comprou o carro porque é bonitinho. Escolheu o mesmo carro. Entendeu? Então, a gente... Perfeito, eu já amigo. cansei de ver compras corporativas serem decididas por razões pessoais. Então, você vai dizer que a compra pessoal ela é mais racional, mas não é mesmo. Então, a gente trabalha muito fortemente com aspectos emocionais dentro do nosso rol de escolhas, né? E isso pesa e norteia as estratégias de comunicação, quer seja de produto, quer seja de um candidato, claramente. Porque tanto que você encontra, não raramente, contrassensos enormes dentro de uma plataforma de governo. Exatamente. Ou dentro do próprio eleitor. Às vezes o cara, por hipótese da igreja A, mas vota não sei o quê, num preceito totalmente contrário à igreja, ou ele é conservador aqui, vota não sei onde, é completamente contrário, ou o cara é totalmente à esquerda, mas quer um aspecto totalmente à direita. Então, assim, são decisões de cunho totalmente emocionais. Professor, isso me provoca no seguinte sentido, e tenho que lhe fazer essa pergunta. Espero saber responder. Para lhe causar algum constrangimento. Vai. Dessa forma que analisamos, você entende que as agências avaliam que o eleitor não é confiável? Ou seja, no seguinte aspecto, é muito fácil conquistá-lo, é muito fácil que ele faça a sua opção por um determinado candidato que pode se tornar um produto atraente? Certamente é possível moldar um candidato para torná-lo atraente. Ponto. Eu, em vez de usar a palavra confiável, eu diria que o eleitor ele é muito influenciável. Muito influenciável. Nós somos altamente influenciáveis, né? Isso, eu me incluo dentro do rol, mesmo sendo um especialista. Não, estamos juntos. Eu percebo ali as estratégias e, ao mesmo tempo, eu estou ali achando mó barato. Entendeu? É contraditório, mas nós somos seres contraditórios, para usar assim no padrão idiosincráticos. Sensacional. Né? Nós somos carregados de idiosincrasia, dessas contradições que é da nossa natureza. E sabendo que nós decidimos as coisas de forma emocional, tem muito espaço aí para a gente ser contraditório. E aí, olha o que é legal quando você cria essas contradições. Eu pego uma parte por esses argumentos, eu pego outra parte por esse argumento. E o fato é que eu pego partes opostas, por motivos opostos. Mas cada um ouve aquilo que quer ouvir, cada um vê aquilo que quer ver. E hoje, com a segmentação da mídia, eu consigo dar o discurso para a turma de cá do jeito que eu quero e da turma de lá do jeito que eu quero, sem que a turma de cá saiba da de lá e a de lá saiba da de cá. Porque vamos pegar o ponto polarizado sem dar adjetivos. Bolsonaro e Lula em ordem alfabética, para não dizer nem que eu tive preferência. Boa! O cara do Bolsonaro presta muito mais atenção nas comunicações do Bolsonaro. O cara do Lula presta muito mais atenção nas comunicações do Lula. Certamente. Então, um não visita muito a parte do outro, entende? E quando visita em cima daqueles pontos principais. O detalhe ninguém sabe um do outro. Então, por que a estratégia, de novo, aí da rede social pode ser muito útil? Porque, por exemplo, o Bolsonaro fez essa live do Flow lá de 5 horas de live. 5 horas. Qual é o veículo de comunicação que pode dispor de 5 horas? Nenhum. Então, só uma mídia fragmentada como a mídia social consegue gerar um tempo de exposição desse. E, nesse tempo de exposição, você consegue conhecer detalhes. Você consegue descascar o personagem. Você vai acabar achando a essência do cara. Por 15 minutos, eu consigo ficar na pose. Mas em 5 horas eu vou cair em contradição. Boa, momento, professor. Se eu tiver, sabe, com muito verniz. Boa. Você pinta o teu portão lá, depois de 5 anos o verniz descasca, não tem jeito. Boa, professor. Boa. Então, fazendo um paralelo, essas mídias de longa exposição podem nos dar um pouco mais de verdade, entendeu?
Mas aquela propaganda de 15 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto do horário eleitoral, ali é personagem em cima de personagem, é prateleira, entendeu? Na prateleira tudo é bonito, tudo é perfeito, só eu fazendo carinho na cabeça da criancinha, dando beijinho na criancinha. Na vovozinha. É o de sempre, exatamente. E por que se faz isso? Porque emociona. Emociona. E por falar em prateleira, as prateleiras do estoque do Banco de Sangue do Hemocentro Regional estão no seu limite mínimo. O programa Cidade Real continua insistindo nesta campanha pela doação de sangue. Logicamente, que pode ser entendido como um ato de amor, como um gesto de solidariedade, mas é questão de sobrevivência. A sua doação pode salvar até 4 vidas. E os estoques do Hemocentro Regional estão sempre no seu limite mínimo, até porque atende todas as unidades de saúde em nosso município e nos 13 outros no seu entorno. Portanto, é preciso se mobilizar, é preciso se motivar e promover esse gesto de sobrevivência. O professor Roberto Mendes já me ensinou várias vezes que sangue é um item que não se produz em laboratório por enquanto. E a administração pública não consegue licitar, quiçá adquiri-lo. Somente através da sua doação é que podemos recuperar esse estoque. E existe algo sublime nesse gesto, que é o anonimato. A sua bolsa de sangue, ela pode ter uma etiqueta do remetente, jamais do destinatário. A sua doação pode ser utilizada para um amigo, para um familiar, para um vizinho. A próxima vítima pode ser você. E você vai precisar de sangue para sobreviver. Portanto, o programa Cidade Real, há muito tempo, vem insistindo nesta campanha, lhe oferecendo as seguintes orientações, que tem a locução da querida jornalista Gabriela Bini. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 22-2523-8084 e agende a sua doação. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 horas às 11h30 da manhã. Muito bem. Não sei se temos a oportunidade de exibir aquela cartela com as informações úteis para você que pretende fazer essa doação. De toda forma, o nosso atento operador técnico, Marconi JR, representou uma campanha pela doação de sangue de autoria da Target, agência de publicidade, que tem a coordenação, a gerência, direção do professor Roberto Lúcio Mendes. E desde já fica lançado o pedido publicamente para que atualize esta campanha para que a gente possa veicular, evidentemente, lhe conferindo os devidos créditos. Mas vamos tentar, novamente, acompanhar as instruções para a doação. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 22-2523-8084 e agende a sua doação. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 horas às 11h30 da manhã. Muito bem. Fica a orientação e o apelo do programa Cidade Real, que também é assinado pela Target, que já há muito tempo vem também trabalhando nesta linha do convencimento para a importância vital da doação de sangue. Depois do intervalo, retornaremos já na reta final, assistindo essa aula do professor Roberto Lúcio, que sente o seu quando assim eu o chamo e ele explicará. Meu Deus. Ele explicará o motivo
porque se sente desconfortável quando assim é chamado. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Somos a Stan. Desde 1971, nossa qualidade faz história. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de irreverência, evidentemente, sobretudo nessas edições onde tenho o privilégio, a honra e a satisfação de receber no nosso tapete vermelho figuras extremamente competentes, responsáveis e, sobretudo, fraternas, como é a presença do professor Roberto Lúcio Mendes Loureiro, se me parece. Daqui a pouco vou informar o número do CPF dele, aguardem. Boa! Para você fazer um Pix, caso queira. Como também queremos acompanhar a nossa querida editorialista, professora, doutora advogada Aline de Freitas Spinelli, ela que é advogada criminalista com especialização em tribunal de júri e também professora de direito penal que semanalmente nos oferece a nossa opinião, que tem a chancela editorial do programa Cidade Real. Até porque ela sempre lhe provoca, ela sempre lhe desafia, ela sempre está contraditório que incomoda, mas é saudável e democrático. Vamos juntos acompanhar. Olá, tudo bem? Hoje a minha conversa é com você que diz que odeia política. É com você que detesta falar sobre política, que não gosta de brigar por política ou por político. Eu te entendo. Nossa, como eu te entendo. Mas eu queria conversar uma coisinha rapidinha com você. Você deixou de votar porque odeia política e acredita que o Brasil não tem mais jeito, que não tem mais como mudar, que nada vai dar jeito e por isso você vai se abster e não vai comparecer à urna? Pois é, você provavelmente, em uma dessas ausências, já teve que pagar aquela multa, naquele valor caríssimo de R$1, R$2, R$3 e pouco, acho que não passa de R$4, salvo engano. Pois é, você paga essa multa quando você não vai votar. E aí, eu te pergunto, você sabe para onde vai o valor, o dinheiro dessa multa que a gente paga quando a gente não vota? Sabe para onde vai? Vai para o fundo partidário. Vai para os partidos políticos. Em 2020, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral,
De 33 inscritos, 22 tiveram acesso a esse fundo. E sabe quanto chegou? Aproximadamente 960 milhões de reais. Nós tivemos primeiro turno e segundo turno. Esse valor é altíssimo e foi arrecadado segundo pesquisas no TSE. De acordo com a LOA, esses partidos cadastrados, se preencherem requisitos, de acordo com toda a legislação, eles têm acesso ao fundo partidário e ainda têm acesso a outros valores. Mas aí, o que eu quero perguntar e pensar junto com vocês é a pergunta que a opinião pública quer deixar. Será que vale a pena não falar de política? Será que vale a pena não gostar de política? Será que vale a pena pagar a multa por não querer votar? Por não querer ou tentar pesquisar para mudar aquilo que você não está satisfeito? Não votar, pagar a multa, é fazer política. Essa é a nossa opinião, que é pública. E eu convido vocês para percorrerem o caminho do contraditório junto com Cidade Real e com nossa opinião pública. Até semana que vem. Novamente, doutora Aline nos oferecendo momentos de reflexão. Até porque você precisa se manifestar. Não se omita. Compareça. Qualquer escolha. Compareça e participe do processo. Doutora, finalmente, com a sua encantadora beleza, notória competência e, sobretudo, ousadia. Uma vez que o conteúdo do quadro Opinião, ele propõe o contraditório. O quadro é propor o contraditório. As autoridades, mas é saudável e democrático. Professor Roberto Lúcio. Estou sofrendo bullying aqui nesse programa. Sensacional. Amigo, estamos na reta final, evidentemente, mas qual a sua breve leitura do atual momento de radicalismos, de polarização, que é um termo muito utilizado, que causa, vamos dizer assim, consequências graves, inclusive até mesmo com perda de vida humana, como aconteceu recentemente em Foz do Iguaçu. Qual a sua leitura, a sua análise na condição de profissional do marketing e da publicidade? Eu acho que até extrapola os aspectos da publicidade ou da política, né? Historicamente, a vida funciona de forma pendular, né, em muitos momentos. Então, a gente vai para um lado, exatamente, e aí o pêndulo vai para o outro lado. Boa. O ideal é que esse pêndulo consiga ficar numa posição mais ao meio, né? De repouso. Mas é natural que quando ele tenha pendulado muito para um lado, que ele tenda a pendular muito para o outro lado, né? Então, o Brasil está à esquerda há 30 anos. Então, é natural que agora você tenha uma puxada para a direita. E a expectativa é que mais à frente a gente consiga trazer isso um pouco mais ao centro, né? Porque é onde há mais equilíbrio naturalmente, né? Mas é indiscutível que em determinado momento você vai precisar que isso pendule à direita ou isso pendule à esquerda. Porque também se ficar o tempo todo no centro, você também não tem movimento, você não tem mudança, as coisas não acontecem, né? Então, eu acho que é muito natural o que está acontecendo agora. Era de se esperar que acontecesse isso que está acontecendo agora. E eu vejo alguns aspectos positivos nisso, né? Num senso patriótico que estava muito apagado, como a gente acabou de ver o comentário da doutora, num afastamento da política muito grande. As pessoas estavam muito desinteressadas, muito cansadas. Então voltou uma certa paixão, um certo envolvimento. Esse aspecto patriótico eu acho realmente algo essencial. Que eu gosto muito disso.
como particularmente achei assim, sensacional o comentário do ponto de vista patriótico. Não quero falar da política, mas a resposta que foi dada lá ao presidente francês em relação a Notre Dame, não sei se você teve chance de ver esse comentário do Bolsonaro, que eu achei muito engraçado, ele reclamando lá da queimada na Amazônia. Ele falou, olha, resumidamente, né, você não conseguiu conter um quarteirão de fogo da Notre Dame dentro de Paris, você está falando o quê da Amazônia? A Amazônia é 5 vezes maior do que a França inteira. Então, você vê alguém defendendo o nosso país de uma maneira mais apaixonada, é uma coisa que me deixa feliz em alguns momentos, eu devo admitir. Mas, assim, eu acho que é natural, dentro desse cenário político, ter uma tensão a um lado, uma vez que a gente esteve tensionado durante muito tempo para o outro lado. Mas eu acredito que a imensa maioria das pessoas é de muito equilíbrio, de muito bom senso. Acho que o que aconteceu em Foz não foi uma questão política, só tentaram politizar uma questão de uma desavença, como tantas outras, vamos combinar. Então, eu acredito, sinceramente, que as coisas devam continuar num caminho normal, tirando um ou outro comportamento radical que possa acontecer. Ou seja, você ainda, ao fim e ao cabo, entende que teremos um pleito eleitoral pacífico? Certamente. Eu não vejo razões para ter alguma coisa muito fora disso por parte do eleitor. Você pode ter isso por parte de algum partido ou de algum interesse, mas o eleitor, e aí eu falo de 95%, 98% dos eleitores, são absolutamente pacíficos, estão mais aproximados à política, estão mais apaixonados à política, no sentido do mais acalorado, mas tanto do lado de cá como do lado de lá, eu continuo vendo assim, muita serenidade, muito respeito, muita autoconvicção e a gente já teve muita oportunidade aí para ter pancadaria ou problemas maiores e não aconteceu. O brasileiro é um povo pacífico, eu acho. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós somos eu acho que é muito bom ser brasileiro, gente. Concordo plenamente. Agora, por derradeiro e por invocar respeito, por que o professor se sente desconfortável quando eu lhe chamo de Roberto Lúcio? É uma combinação de muito mau gosto. Mas a culpa não é minha, vou fazer o quê, né? Exatamente. Vida que segue, vida que segue. Vida que segue, né? Exatamente. Bastidores do programa Cidade Real. É por isso que sai violência. É por isso. Tá vendo? É a prova de que o brasileiro é pacífico. Professor, grande amigo aqui. Prazer imenso. A recíproca é verdadeira, cara. Sempre muito bom estar aqui com você e com esse público maravilhoso. Da mesma forma, você é muito competente, cara. Obrigado. Você tem uma leitura diferenciada que você nos provoca a reflexão. Vou passar meu número é brincadeira. E isso faz bem ao processo democrático. Sem dúvida, a sua participação aqui é motivo de aprendizado para todos nós. Esteja certo disso. O processo precisa melhorar sempre e nós, enquanto eleitores, precisamos nos envolver cada vez mais, de forma pacífica, mas de forma apaixonada. Acompanho novamente seu brilhante relato. Muito obrigado. Muito bem, precisamos definitivamente encerrar. Já estamos nos acréscimos, agradecendo novamente a oportunidade de tratar este assunto e, sobretudo, este momento, quando teremos uma série de entrevistas ainda voltadas para colaborar com a sua escolha. Na edição da próxima semana, estaremos conversando com Carlos Magliano, neurolinguista, especialista em oratória, que também, da mesma forma, vai fazer uma análise dessas manifestações dos principais candidatos aos cargos que se colocam. Na semana seguinte, conversaremos com Jalmir Saipa, matemático, por décadas coordenador do IBGE em Nova Friburgo, e que também vai lhe oferecer uma leitura diferenciada acerca das pesquisas eleitorais e sua influência sobre o voto do eleitor indeciso. No mês de setembro, conversaremos com Suas Excelências, os eleitores. Em outubro, temos já datas reservadas para aqueles candidatos
que evidentemente se elegerem com um vínculo por Nova Friburgo, e também os analistas retornam para fazer uma leitura do acontecido, ou seja, daquele cenário que se estabelece após as eleições. Que Deus sempre Ele nos proteja, nos abençoe, nos ilumine no momento da escolha por Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas